Como Elizabeth não deixou herdeiros, em 1603 subiu ao trono o inglês Jaime I, rei da Escócia e parente de Elizabeth, dando início à dinastia Stuart. Tem um detalhe muito interessante que é importante que eu te explique, para que tudo faça mais sentido. Embora não fosse algo novo, a partir dos Tudors, uma prática intensificou-se: a privatização das terras. Na verdade, as terras que eram de uso coletivo, em alguns momentos, eram vendidas a particulares. Essa prática era conhecida como cercamentos, ou em inglês, enclosures. Com a reforma anglicana, terras da igreja foram encampadas, aumentando o estoque das terras de uso coletivo. Boa parte das terras eram vendidas para a burguesia inglesa, que começava a se diferenciar das demais burguesias da Europa. A propriedade de terras não era uma característica em geral da burguesia, mas da nobreza. E é esse detalhe que faz com que a burguesia inglesa acabe sendo conhecida como gentry. Os cercamentos atingiam muitas pessoas, pessoas que sobreviviam das terras coletivas. Claro que a insatisfação aumentava, assim como a desigualdade também. É essa desigualdade que acabaria fomentando mais tarde movimentos radicais, movimentos como os levers, que em bom português são niveladores. No contexto de Revolução Puritana, que vamos estudar já já, também se destacou um grupo que se autoproclamava de verdadeiros levers. Eles defendiam uma coletivização das terras. Esse grupo, não confundam com os levers, tá? Eles diziam que eram os verdadeiros levers. Esse grupo ficou conhecido como diggers, em bom português, escavadores. Acabaram massacrados pelo New Model Army. Quer saber o que é isso? Mais tarde te digo. Outro ingrediente para entendermos as revoluções inglesas é o fator religioso. Vocês sabem, é claro, que desde 1534, com o ato de supremacia, a Inglaterra havia rompido com a Igreja Católica e passava a ter a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Não é difícil imaginar que essa ruptura institucional não iria romper com a fé e os laços mentais que boa parte dos ingleses tinham com a Igreja. Nesse contexto, iniciava-se uma perseguição aos católicos no país. Mas, além dos católicos, outras religiões de vertente protestante também acabaram sofrendo perseguição da coroa. Para vocês terem uma ideia, a Escócia, país de origem do Stuart Jaime I, tinha forte presença do presbiterianismo. O parlamento inglês, havia um parlamento na Inglaterra absolutista. Então, boa parte do parlamento era de corrente calvinista, conhecida na Inglaterra como puritanos. Essa instabilidade levou, inclusive, a tentativas de assassinato, tanto de Elizabeth I quanto de Jaime I. Por falar em Jaime I, sua formação protestante lhe trazia certas convicções que diferiam da tradicional visão inglesa acerca da religião. Orientado pelo direito divino dos reis, Jaime defendia que o poder era transmitido por Deus de forma direta para o rei. Sendo assim, ele só devia satisfações ao próprio Deus e a ninguém mais. A posição autoritária do rei Stuart não contribuía nem um pouco para a conciliação interna. Em 1625, Jaime I morreu e a coroa passou para o seu filho Carlos I. Com graves problemas, Carlos I foi obrigado a convocar o parlamento, que o colocou na parede, obrigando a assinar um documento que limitava os seus poderes. Por exemplo, para criar novos impostos, o parlamento deveria autorizar. Proibição da lei marcial em tempos de paz, fim das prisões arbitrárias e outros. O rei acabou partindo para a ignorância, disse chega, reuniu tropas, fechou o parlamento e ainda prendeu alguns membros para mostrar quem mandava naquela bodega. Em 1640, no entanto, revoltas na Escócia e na Irlanda aprofundaram a penúria das finanças reais. E Carlos I se viu na necessidade de convocar o parlamento inglês depois de quase 12 anos. Um período muito longo se considerarmos a tradição inglesa. Esse novo parlamento criou uma série de leis, como a obrigatoriedade da convocação do parlamento a cada 3 anos, além de outras exigências, como o maior controle sobre a atuação dos ministros do rei. Eu duvido vocês adivinharem o que o rei fez ao ouvir isso. Eu disse que você ia errar, não disse? Ele não aceitou e tentou fechar o parlamento novamente. Oi? Você acertou? Ah, então parabéns. Mas você acha que ele conseguiu fechar o parlamento? Não. Iniciou-se uma resistência. Mas não é qualquer tipo de resistência. Na verdade, iniciava-se naquele momento uma guerra civil na Inglaterra. A coisa ficou realmente feia. Foram 9 anos de conflito entre 1640 e 1649.
O parlamento era liderado por Oliver Cromwell e seu exército ficou conhecido como os Cabeças Redondas, enquanto o exército do rei eram os chamados Cavaleiros. Se tradição contasse e fôssemos apostar, colocaríamos todas as fichas no rei. Afinal, a vantagem militar era dele, que contava com a tradicional nobreza guerreira, sem contar a vantagem de possuir uma cavalaria maior. E vocês já viram em nossa aula de Conquista da América as vantagens de um cavalo em um campo de batalha do período moderno. No entanto, a hierarquia rígida do exército do rei não premiava a meritocracia, mas a origem nobre. Em contrapartida, o exército de Cromwell, mesmo sem a experiência dos cavaleiros, se organizava em uma hierarquia da competência. Os mais hábeis conquistavam promoções proporcionais à sua habilidade, não importando riqueza ou posição social. Surgia ali o New Model Army, que aos poucos vai permitindo que a numerosa infantaria dos cabeças redondas comece a derrotar lentamente os cavaleiros do rei. O rei foi derrotado e preso, liberado em seguida, mas o cara não tinha jeito mesmo. Tentou organizar uma nova resistência. Aí a paciência do parlamento chegou ao fim. Foi novamente preso e julgado por traição. O veredito foi a morte por decapitação, algo inédito na história da Europa moderna. Um rei era julgado e morto por uma outra instância de poder. Talvez vocês não achem tão marcante assim, mas sabem qual foi a observação do rei sobre a sua condenação por traição? O de que não conseguia entender a acusação de traição, já que traição significa traição ao rei, ou seja, lesa majestade. Notem que o mundo estava mudando e até o significado prático de traição estava passando por transformações. Como boa parte do parlamento era formado por puritanos, essa revolução passou para a história como Revolução Puritana. Com a vitória do parlamento, a Inglaterra se tornava uma república. Formava-se a Commonwealth. Nesse momento, investia-se na marinha com o objetivo de ganhar a hegemonia marítima, inclusive na marinha mercante. Nesse momento, os interesses ingleses acabam se esbarrando nos interesses das companhias de guerra da Holanda, com quem tiveram um confronto de 2 anos ali entre 1652 e 1654. Oliver Cromwell, com o objetivo de incentivar os investimentos ingleses na indústria naval, lança os chamados Atos de Navegação. Com esses atos, além de ampliar o controle inglês sobre as colônias ultramarinas, ficava proibida a entrada de navios em portos ingleses e de suas colônias se não tivessem bandeiras inglesas. A exceção era para navios de bandeira da mercadoria transportada. No entanto, mesmo assim, parte da tripulação deveria ser inglesa. Com isso, criava-se um problema, pois a oferta de navios ingleses era, a princípio, insuficiente. Com isso, o valor do frete acabou se tornando muito alto. O restante, a lei do mercado resolvia. Fretes altos atraem investimentos para o setor naval. Em pouco tempo, a marinha mercante inglesa superava a holandesa. Embora, ao final da guerra com o rei e a vitória do parlamento, tenha defendido que o poder não pode ter origem no sangue, mas no mérito, como demonstrara o New Model Army, em 1653, o parlamento nomeou Cromwell Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda. Pequena observação: o título era hereditário. O senhor Cromwell não permaneceria muito tempo como Lorde Protetor. 5 anos depois, passa o título para o seu filho. Morre, né? Com o título hereditário, seu filho Richard Cromwell assume o poder. Nota-se em pouco tempo que habilidades não são necessariamente hereditárias. A inabilidade política de Richard é percebida por todos, principalmente por aquela instituição que se organizara hierarquicamente por meio das habilidades e mérito, o exército. E é esse exército que acaba depondo Richard Cromwell. As constantes interferências do exército na política começam a assustar a nobreza, que talvez não estivesse acostumada a ver muitas pessoas competentes juntas. É nesse contexto que a nobreza começa a articular a restauração monárquica, ou restauração dos Stuart, como também costuma aparecer nas provas. Em 1660, o parlamento declarou o filho do rei decapitado o novo monarca da Inglaterra. Com isso, a situação pacificou-se e o novo rei foi coroado como Carlos II. Mas é claro que as questões religiosas ainda eram tensas, como, por exemplo, a perseguição aos quakers, linha protestante que discordava dos modelos religiosos praticados na Inglaterra. Perseguidos, os quakers acabaram imigrando para a América
fundando a colônia da Pensilvânia.